Vamos trazer o secretário do Tesouro, Scott Bessent. Bem-vindo ao Fox News Sunday, senhor secretário. É bom ter você aqui. Sharon, que bom te ver. Ok, então vamos à conta. Você escreveu um artigo no foxnews.com, um artigo de opinião, e diz que uma das principais questões é acabar com a imigração ilegal como parte fundamental. Trata-se de redirecionar cerca de 249 bilhões de dólares em salários anuais pagos ilegalmente no CRUA para aqueles legalmente ou cidadãos americanos. Você diz o seguinte: acabar com o mercado negro de trabalho não documentado, financiando a aplicação das nossas leis de imigração já existentes, resultará em um aumento salarial massivo para a classe trabalhadora. Então, isso levanta a seguinte questão: se for esse o caso, se houver salários mais altos, as empresas vão ter que repassar esse custo de alguma forma. Isso acaba recaindo, então, sobre o consumidor americano? Bem, eu não acho que precise ser assim. E veja, o que vimos foi essa imigração em massa e sem restrições pela fronteira, seja de 12 ou 22 milhões de pessoas que entraram, o que suprimiu os salários dos trabalhadores. E por 20 anos, a grande mentira foi que esse tipo de imigração não prejudicava os trabalhadores. Agora, os economistas se manifestaram e disseram: que surpresa! Até as leis da oferta e da procura funcionam no mercado de trabalho de baixa renda. Então, eu falo naquele editorial sobre o que eu chamo de prosperidade paralela, que durante anos Wall Street tem tido um bom desempenho. Agora é hora da Main Street se sair bem, e ambos podem se sair bem, e essa é uma grande e bela conta. Essa é a beleza disso. Ajuda Wall Street e Main Street. Então, vamos falar sobre esses empregos, porque há céticos que dizem que os trabalhadores americanos e aqueles que você menciona que estão com os salários deprimidos não vão se apresentar e assumir alguns desses empregos. Aqui está um pouco de análise do Cato Institute de tendência libertária. Eles dizem: o mercado de trabalho do Zipporcel continua aquecido e não existem milhões de trabalhadores americanos ociosos à espera de uma oportunidade para ocupar esses novos empregos. Na medida em que as promessas de deportação de Trump se concretizarem, podemos esperar que muitas indústrias dependentes de imigrantes sofram e poucos trabalhadores americanos se beneficiem. Então, é otimista pensar que haverá americanos que vão correr para esses empregos? Eu não acho que seja excessivamente otimista acreditar que por um determinado preço os americanos farão esses trabalhos. Mas, você sabe, de novo, com esses salários deprimidos, vimos muitas pessoas saírem da força de trabalho, especialmente homens de 16 a 35 anos, que estão em uma era de desânimo e abandonaram o mercado de trabalho. Eles estão enfrentando problemas de saúde ou problemas de saúde mental, e eu acho que eles vão voltar. E veja, isso faz parte da agenda do presidente Trump. Você sabe, estamos fazendo acordos de paz, acordos comerciais e acordos fiscais, e os acordos comerciais e fiscais vão trazer de volta empregos para a classe trabalhadora com bons salários e um bom plano de saúde. Então vamos falar sobre tarifas, porque obviamente estamos chegando a esse prazo que achamos que será esta semana. O presidente falou sobre enviar cartas para vários dos nossos principais parceiros comerciais sobre TIP. Olha, se não conseguirem fechar um acordo, este é o prazo final. Vamos impor novas tarifas a partir de 1º de agosto. Então é justo dizer que há uma espécie de pausa no prazo de 9 de julho para alguns desses parceiros comerciais? Quem você acha que está recebendo essas cartas primeiro? Bem, Shannon, não acho que seja uma pequena pausa, porque o que aconteceu é que há muita congestão chegando na reta final e, sabe, como parte da equipe de comércio, o que é ótimo em ter o presidente Trump do nosso lado, é que ele criou o máximo de alavancagem. Então, ao dizer aos nossos parceiros comerciais que eles poderiam voltar para a data de 2 de abril, acho que isso realmente vai acelerar as coisas nos próximos dias e semanas. Certo, então vamos falar sobre algumas análises dessas tarifas. Segundo a AP, eles dizem o seguinte: uma análise do JP Morgan Chase Institute aponta que um grupo crítico de empregadores do ZEUA enfrentaria um custo direto de 82,3 bilhões de dólares com os atuais planos tarifários do presidente Donald Trump. Eles continuam dizendo que o banco de investimentos Goldman Sachs, em um relatório, espera que as empresas repassem 60% dos custos das tarifas para os consumidores. Nossa pesquisa mais recente mostra que 57% dos americanos acham que as tarifas vão prejudicar a economia do ZEUA. Então, alguns especialistas e americanos comuns têm preocupações reais sobre como isso vai afetar o bolso deles. Qual é a sua mensagem para essas pessoas? Bem, eu acho que há muita desinformação circulando por aí. Sabe, eu acho que a TDS, síndrome de avanço contra Trump, virou a síndrome de avanço contra tarifas. Assim que você chama de tarifas do Trump,
90% dos democratas passam a odiar las. E, sabe, eu vou ter que discordar do Goldman Sachs e do JP Morgan. Os dados empíricos mostram que não vimos inflação até agora e vamos ver nos próximos meses. E, sabe, Sean, há uma grande diferença entre inflação e um ajuste pontual de preço também. Inflação é um fenômeno monetário generalizado. Não vamos ver isso e até agora nem mesmo vimos o ajuste pontual de preço. O que estamos vendo, o modelo de negócios de muitos dos nossos parceiros comerciais, especialmente no Sudeste Asiático, é produzir, e os fabricantes desses países estão absorvendo os aumentos de preço ou as tarifas em suas margens. Então vamos falar sobre alguns detalhes específicos, porque a UE, você já comentou que isso é notoriamente difícil, porque, sabe, são 27 entidades diferentes participando dessa conversa. Eles têm, francamente, muita influência. Eles já falaram sobre estarem prontos para tarifas retaliatórias se esse novo patamar entrar em vigor. Sei que há conversas acontecendo durante o fim de semana. Em que ponto estamos com eles? Está avançando. Vamos ver para onde vamos. Eles chegaram à mesa tarde. O presidente Trump trouxe eles para a mesa há cerca de 3 semanas com ameaça de uma tarifa de 50%. Isso gerou uma reação imediata de cerca de 5 líderes nacionais e ele teve uma ligação com Ursula von der Leyen logo depois. Então, estamos tendo negociações muito mais completas. Mas, Shannon, eu discordo de você. A vantagem aqui está com os Estados Unidos. Nós somos o país deficitário, o país superavitário. A União Europeia tem um superávit comercial gigantesco conosco. Nós temos a vantagem porque a economia deles é muito mais dependente das exportações do que a dos EUA. De modo geral, os EUA são uma economia de serviços muito grande e fechada, e nossas importações são bastante baixas. Somos uma grande economia, o que faz com que os números do déficit sejam altos. Vamos falar sobre o Japão. O presidente disse, é difícil fazer um acordo com eles, são muito mimados. O Japão, de novo, eles são grandes aliados. Acho que pode haver uma nuance aqui, pois eles têm eleições para a Câmara Alta em 20 de julho e muitas das coisas de que estão falando exigem legislação, então talvez tenhamos que ver o que acontece nessas eleições. Ok, também quero te perguntar sobre o presidente do Fed. O presidente disse esta semana, entre outras coisas, chamou Jerome Powell de idiota. Parece que eles não são melhores amigos neste momento. Agora, há especulações de que ele pode ir em frente e anunciar um substituto para ele bem antes, já que o mandato dele só termina em maio do ano que vem. O Wall Street Journal relatou o seguinte: um anúncio antecipado poderia permitir que o presidente, em espera, influenciasse as expectativas dos investidores sobre o provável caminho das taxas, como um passageiro tentando conduzir a política monetária antes do fim do mandato de Powell. Você já se esquivou de responder se seria o escolhido para esse cargo, mas o que você acha do impacto de tudo isso, dessa troca pública com o presidente do Fed? Bem, Shannon, eu sou fã de basquete e você sabe, no basquete há 2 escolas de trabalho com os árbitros. A escola Bob Knight e a escola Dean Smith. Obviamente, o presidente Trump está mais na escola de Bob Knight. E eu vou te dizer, Bob Knight ganhou 3 campeonatos nacionais. Dean Smith venceu apenas 2. Então, trabalhar com o árbitro parece ser eficaz. Então, pode haver algumas cadeiras sendo atiradas? Como isso é feito? Que eu pense nisso. Já há bons candidatos no Conselho do Fed que, para presidente do Fed, eles fazem suas opiniões serem ouvidas em todas as reuniões. Então, não acho isso nada perturbador. Ok. Olá, senhor secretário. Ótimo tê-lo. Muito obrigado pelo seu tempo.